Olá, pessoal! Muito obrigada por esse momento aqui, né? Eu quero começar agradecendo vocês que estão aí assistindo e também a organização do Profit. É uma honra estar aqui. Agradeço muito a Ana Júlia pelo convite de vir aqui conversar com vocês e também a todos os envolvidos no evento, direto ou indiretamente. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês celebrando esse momento de um evento tão importante como é o Profit, né, para nós que trabalhamos com tradução, e não só com tradução, mas com outras áreas que estão diretamente relacionadas à tradução, não é? Bem, antes de conversar com vocês a respeito do tema que eu vou trazer aqui hoje, que são as 5 atribuições do revisor de textos traduzidos, eu vou fazer uma brevíssima apresentação a meu respeito. Eu sou Amanda Moura, eu trabalho com tradução e revisão desde 2012, eu me formei em letras, tradução e interpretação, pela saudosa Unibero, português e inglês, e depois, em 2017, eu defendi o meu mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. A partir de 2018, eu comecei a ministrar aulas a respeito de tradução, preparação, revisão, todos esses temas que nos interessam. E aí, essa empreitada foi ganhando um contorno de uma escola. Hoje nós temos cursos que abarcam assuntos de interesse tanto de profissionais do livro quanto do audiovisual, né? Tanto do texto quanto do audiovisual. E também temos um clube de leitura voltado também para esse público, né, profissionais do texto e do audiovisual, em que nós debatemos obras do nosso interesse, né, então obras que têm a ver com escrita, com tradução, com preparação, com revisão, e também estamos começando a falar também de obras de ficção, mas depois eu conto mais para vocês a esse respeito, tá certo? Bem, então, novamente, muito obrigada, né, Ana Júlia e a todos os envolvidos aí no evento, e vamos aí ao que interessa, né, o tema aqui da nossa palestra de hoje são as 5 atribuições do revisor de textos traduzidos. Estou deixando aí meu site para que vocês conheçam melhor o trabalho, depois eu vou repetir aí para quem tiver interesse, né, de conhecer mais a respeito desse assunto e de outros. E também no nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/Amanda Moura Editorial, você vai ver uma série de aulas abertas, entrevistas com convidados que podem ser do seu interesse, tanto em relação à tradução quanto a revisão e áreas correlatas, né? Inclusive tem uma aula aberta lá com a Ana Júlia sobre audiodescrição. Então aproveite esse conteúdo que é de vocês, preparado com muito carinho, tá certo? Bem, falar da revisão de textos traduzidos é algo bastante amplo, por isso que eu selecionei aqui 5 atribuições, né? Que eu vou fazer uma pincelada aqui com vocês, né? Porque é um tema bastante amplo, mas eu tenho certeza que o que eu trouxe aqui para vocês vai lançar luz a muita coisa que tem a ver com o seu dia a dia, ou que de repente você sempre teve curiosidade de saber, ou que você não conhecia, você que é tradutor, tradutora, e de repente nem sabe que o seu texto passa por esses procedimentos, né? Assim que você entrega para o seu cliente. Muito bem, então vamos lá. Eu sempre, quem está acostumado a me acompanhar, sabe que eu tenho o hábito, assim, de, no começo, né, das minhas aulas, das minhas palestras, falar de referências bibliográficas, porque são elas que nos fornecem subsídios, né? Então, o que eu estou falando aqui, não estou tirando assim do nada, né? Então, é muito importante que vocês estejam sempre alinhados, alinhadas com livros que forneçam subsídios para você estudar, se aperfeiçoar, incrementar, ter embasamento, fundamentação para sua própria atividade. Eu vou falar aqui de revisão de textos traduzidos, então nada mais justo do que falar desse livro do Paulo Henriques Brito, a tradução literária. Eu sou da área editorial, né? Eu falei aqui que eu trabalho com tradução e revisão, não especifiquei, né, que eu trabalho especificamente na área editorial, mas você vai perceber que muito do que eu disser aqui é válido também para quem não trabalha com a tradução editorial ou literária, para quem trabalha para agências, quem trabalha com textos técnicos, sempre relacionado ao idioma do inglês e português, né? Então, estou tratando aqui de tradução do inglês para o português. Pode ser que muito do que eu disser aqui faça sentido para você que traduz ou que revisa para outras línguas também, tá bom? Porque são procedimentos da revisão de textos traduzidos, tá certo?
Então, estou falando aí do livro do Paulo Henrique Brito, que eu recomendo também para quem não é da área editorial, porque ele tem muita coisa bacana ali, que com certeza dá gancho com muita coisa que a gente faz na tradução e na revisão. A construção do livro, do Emanuel Araújo, esse livro, ele é um livro bastante clássico na nossa área, fundamental para quem quiser seguir. Ele tem várias edições, não vou me deter muito aqui, vou mostrar só alguns exemplos, mas vai servir de subsídio para você entender o que é uma produção editorial, o que é uma revisão, o que é uma preparação, o que é edição, todas as siglas relacionadas a essa área, né? Então, caixa alta, caixa baixa, emenda, cotejo, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E também vou citar aqui o Manual de Editoração e Estilo do Plínio Martins Filho, que também é uma bibliografia básica para quem quiser trabalhar com preparação, revisão, edição e tal. Inclusive, a Plínio vai falar muito aqui de padronização, questão de conversões de medidas, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, só para mostrar alguns exemplos, tá aí na bibliografia para vocês, né, no PowerPoint. Já mostrei o Plínio, tá lá embaixo, mas vou falar brevemente. A Rosemarie Arrojo, com esse livro maravilhoso que muitos de vocês provavelmente já conhecem, Oficina de Tradução, A Teoria na Prática, um livro fininho, mas muito bom. Muito do que a gente faz aqui, né, no Brasil, tem relação direta com manuais que vêm de fora, né? Eu acabei não citando aí o The Chicago Manual of Style, mas ele é bastante utilizado como referência, não só aqui no Brasil, mas em outros países. Mas destaquei para vocês o The Copy Editor's Handbook, da Amy Eisen, que é bastante famoso, também, se não me engano, tem mais de uma edição. E é um livro, se você quiser se aprofundar ainda mais, né, ou buscar referências além dessas que eu estou mencionando aqui brasileiras, pode procurar esse livro que vale a pena. E vou citar um da Lexicon, mas a Lexicon tem vários super úteis, tanto para quem é tradutor quanto quem é revisor. E eu escolhi o Dicionário Prática de False Friends. Então, 365 False Friends é muito legal esse livro. E os false friends, como vocês devem imaginar, são coisas que pegam na tradução, obviamente que vão pegar também na revisão de textos, né, traduzidos. Então aí algumas referências aí, né, para que vocês se aprofundem aí nesses 5 tópicos que eu vou tratar aqui, nessas 5 atribuições do revisor de textos, né. Então, antes de falar das atribuições em si, eu quero fazer algumas observações importantes, breves, mas importantes. Que textos traduzidos necessitam de revisão? Ora, todos eles, não é? Não importa quem traduziu, qual a qualidade da tradução, quem fez, em que contexto, com que prazo, todo texto traduzido precisa de revisão, tá certo? Na verdade, todo texto escrito necessita de revisão, inclusive os traduzidos, tá? O que vai variar aí é o grau de intervenção, né, do revisor, de quem vai trabalhar nesse texto. Às vezes, se a tradução tá boa, ele vai mexer menos, se a tradução tá ruim, ele vai mexer mais e assim sucessivamente. Se tem questão de padronização, provavelmente ele vai mexer mais ainda, né? Então, vocês perceberam que eu tô falando revisão de textos traduzidos, mas quero deixar claro aqui algumas questões de terminologia. Na produção editorial, a revisão de textos traduzidos ela é abarcada por uma etapa da produção que se chama preparação de textos, tá? Basicamente, a preparação ela é feita no Word ou um editor de texto, né? Google Docs, LibreOffice Writer e por aí vai. Então, ela é sempre feita no Word, no editor de textos. E a revisão, isso dentro da produção editorial, ela se chama revisão de provas. E aí ela é feita em prova diagramada, ou seja, no PDF, tá? Então, quando a gente fala de revisão de textos traduzidos no mundo editorial, estamos nos referindo à preparação de textos. Uma das atribuições do preparador de textos traduzidos é justamente... vou falar aqui mais adiante, mas cotejar, conferir erros de tradução, etc. Então, por isso que ele faz isso no Word. Porque quando a prova já está diagramada, então ela já tem ilustração, já tem número de página, já tem vinheta, tem uma série de questões ali em que a gente não vai poder mexer porque o diagramador já trabalhou ali no design daquele texto, né? Então, essa etapa do PDF são as etapas mais finais, é quando o livro ele já está se aproximando ali da prova final.
Então, só um panorama geral, assim, porque vocês vão ver que eu vou falar preparação, revisão, né? E, bom, acabei já antecipando aqui para vocês. Então, preparação de textos é aquela etapa que a gente faz no Word, né? E eu deixei aqui esse parzinho, revisão de textos / revisão de provas, porque vocês vão perceber que muitas vezes o cliente ele vai se referir à preparação, porque ele não sabe que é no Word, a gente chama de preparação, ele vai se referir à revisão de textos, né? Então, olha, eu tenho um texto traduzido aqui, preciso que você revise. Isso eu estou falando, novamente, dentro do mercado editorial, né? Você que trabalha em outras áreas aí, provavelmente está acostumado com outras terminologias. Mas, no mercado editorial, a gente chama essa revisão do texto traduzido como preparação de textos traduzidos, né? Porém, o cliente nem sempre sabe disso, ele vai chamar de revisão. E a revisão de provas é aquela que acontece numa prova já diagramada. Então, que esse texto já passou pelo Word, ele já passou pelo InDesign, são etapas mais finais, tá certo? Muito bem. Então, o que faz esse profissional, né? Quais são as incumbências do revisor de textos traduzidos? Então, eu vou tratar aqui com vocês, eu vou usar essa nomenclatura revisor de textos traduzidos, porque eu sei que há pessoas aqui que não trabalham no mercado editorial, mas que sabem que seu texto é revisado ou deveria ser revisado, né? Sempre. Então, por isso que eu vou tratar sempre, eu vou falar sempre com vocês aqui sobre revisão de textos traduzidos, tá certo? Então, vamos às atribuições. Eu numerei 5 aqui para vocês, tá certo? A primeira delas se refere ao cotejo. O cotejo é uma responsabilidade do revisor de tradução, né? E o que é isso? O que significa cotejar o original com a tradução? Então, o texto original com a tradução. Nada mais é do que comparar o original com a tradução. E qual é o objetivo disso? O objetivo é verificar se o tradutor eventualmente cometeu algum salto, deu algum cochilo. Isso quer dizer que a tradução foi ruim porque ele cometeu um salto? Não necessariamente, de modo algum, né? Às vezes a gente fecha o arquivo, volta, no dia seguinte pula uma parte sem querer, vai para outra página, pula um parágrafo. Então, por isso que o cotejo ele é importante, mas não só por isso, né? Por meio do cotejo, o revisor, o preparador, eu vou falar sempre assim, né? Porque as duas terminologias cabem, né? Ele vai identificar problemas de erro de tradução em si, conversão de medidas, se também tem questões de padronização, né? Eu vou falar mais detalhadamente a esse respeito nos próximos itens, mas por enquanto eu quero que vocês gravem, né, essa questão da comparação. Então, cotejar é comparar o original com a tradução, e ele faz isso parágrafo por parágrafo, né? Então, ele mantém ali as duas janelas abertas e ele vai comparando o original com a tradução. Uma outra atribuição do revisor de textos traduzidos é corrigir os erros de tradução, como eu bem disse para vocês, né? Então, ali no cotejo, então eu estou cotejando, né? Eu sou revisor de textos traduzidos, eu estou preparando esse texto e eu percebi ali um erro de tradução. O que eu faço? Salvo orientação contrária do seu cliente, né? Você deve corrigir esses erros, inclusive se você se sentir apto ou apta a fazer isso, não é? Se você, por alguma razão, não se sente preparado ou preparada para fazer isso, não faça, né? Então, esses erros de tradução, uma vez que você encontrou, você tem o conhecimento da língua, sabe o que é, tá tranquilo, tá seguro, segura para fazer essa correção, então faça. E que tipos de erros, né? O revisor de textos traduzidos ele encontra? Mecanização da tradução, aquele texto engessado. É muito comum haver erros de tradução nos falsos cognatos, né? Então, vocês sabem que isso aí é o calcanhar de Aquiles, né? Da gente, dos tradutores. Obviamente que também será dos revisores, né? Então, sei lá, traduzir eventually por eventualmente, né? Eventualmente, por exemplo. Então, tem uma série aí de exemplos de falsos cognatos, né?
Expressões idiomáticas também são coisas que pegam bastante na tradução, então o revisor ele tem que ficar de olho, né? Então por isso que lá no cotejo ele vai identificar esses termos, ele vai ver se está tudo certinho. Phrasal verbs também é comum acontecer erros na tradução de phrasal verbs, tudo isso o revisor de textos traduzidos vai conferir. Outra questão, outra incumbência, né, do revisor de textos traduzidos é conferir a padronização, né? Fazer a padronização. O que é isso? Então ele vai conferir, ele vai deixar o texto de acordo com as normas editoriais, estabelecendo uma uniformidade. Então o seu cliente, a editora, ela via de regra segue um manual ou tem uma diretriz interna dela, ou quando não tem, é o revisor, é o preparador que vai estabelecer essa padronização, né? E o que isso significa? Ele vai padronizar, então ele vai ver padrões ali que o tradutor adotou em relação ao uso de negrito, de itálico, caixa alta e caixa baixa, letra maiúscula, letra minúscula, unidades de medida. Então foi convertido, né? As unidades de medida foram convertidas de miles para quilômetros, por exemplo. Siglas e abreviaturas, como é que está sendo a grafia dessas siglas e abreviaturas? Nomes de ruas, cidades, títulos de obras, de livros, de músicas. Tem aspa, não tem? Italicizou, não italicizou? Mas como é que eu vou saber, né, se está certo ou não o que o tradutor fez? Sempre haverá um manual e sempre entre aspas, né? Quando não houver, é você quem vai fazer essa padronização. E você pode se perguntar, mas Amanda, se não tem um manual, sobrou para mim, eu que vou ter que fazer essa padronização, você vai identificar nas próprias escolhas do tradutor alguns padrões, né? Então vamos supor que você percebeu que tem um termo lá, por exemplo, supply chain, né? É um termo técnico, e aí ele resolveu usar o negrito sempre que essa palavra aparecer. E aí você percebe que em 20 das ocorrências dessa palavra ela aparece em negrito, mas em 2 delas ela aparece em redondo. Redondo significa que não há realce gráfico, né? É a tipografia normal. O que você vai fazer? Se em 20 ocorrências ele usou negrito e em apenas 2 não, provavelmente cochilou ali, não usou, deveria ter usado negrito. Ou não, ou você pode perceber, por exemplo, que nesse livro ele colocou em negrito essa palavra, mas é um livro técnico e carregou muito, né, esse termo. O supply chain tá usando muito negrito, isso está saltando muito aos olhos, não faz sentido usar negrito, porque são pessoas da área, são pessoas que estão familiarizadas com o termo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o negrito, vou deixar tudo redondo. Tudo isso é possível, né? Mas você, revisor de textos traduzidos, é quem vai adotar essa padronização e vai elaborar um relatório. Tudo isso quando não há um manual do cliente, tudo isso quando não há uma diretriz clara. É você quem vai estabelecer esse padrão, tá certo? A próxima incumbência aí do revisor de textos traduzidos é ele reescrever trechos. Sim, ele reescreve, né? Por quê? Para eliminar a mecanização. Então, quando o texto está muito engessado, aquelas frases estranhas, está muito literal, o revisor de textos ele tem essa autonomia. Lembrando sempre que o que prevalece é a orientação do cliente. Se o cliente disser, olha, não mexa muito, esse tradutor não gosta que mexa, ou então a gente já deu uma olhada aqui no texto, o texto tá bom, não precisa mexer muito, então você vai sempre seguir o que o cliente está pedindo, tá certo? Ou não, ou de repente você vai coletar ali uns 10 exemplos e mostrar para ele, olha, eu sei que você me passou essa orientação, mas aqui no mundo real, da ponte para cá, a coisa tá um pouco diferente, mas aí você sempre exemplifica, nunca é assim da sua cabeça, porque você quer mexer, né? E que tipos de situações, né, o revisor de textos ele tem que intervir, assim, reescrever? Às vezes tem muito pronome possessivo, muito pronome pessoal na tradução, os advérbios, não tá legal repetir muito advérbio, às vezes deixa o texto engessado. Trechos muito literais, são só alguns exemplos, mas vocês podem pensar em muitos outros, né? E uma outra atribuição do revisor de textos traduzidos é conferir as conversões, né? Então precisa verificar, já falei aqui brevemente, se o tradutor ele converteu as unidades de medida, sendo este ou não
o caso do material em questão, ou seja, pode ser que você esteja lidando com um texto que por algum motivo o cliente, a editora, pede para não converter miles por quilômetros, para manter a medida original. É raro isso acontecer, porém pode ser. Então, salvo orientação contrária, você tem que averiguar se o tradutor converteu mile por quilômetro, pound por quilos, inch por centímetros, Fahrenheit por Celsius, todas aquelas coisas que a gente já sabe e que inclusive estão, repito, né, nesse livro aqui, o Manual de Editoração e Estilo do Plínio Martins Filho, tá bom? Para quem quiser se aprofundar, tá aí a referência, tá certo? E aí, só pra gente não ficar com aquele gostinho, né, de puxa vida, como seria uma revisão de textos traduzidos? Como eu faria? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Então vamos supor que você, não dei o contexto para vocês, não dei do que se trata o texto, nada disso, mas vamos supor que você deparasse aí esse trecho de um diálogo aí, né? Então você tem aqui o original, é uma conversa, no meio do capítulo, duas pessoas conversam ao telefone, tá certo? E aí a gente tem o original e temos a tradução. Vamos ver como é que tá? Então a pessoa A diz: Could you put me through to Sarah, please? I'm sorry, she's not available right now. Ok? E aí na tradução, o tradutor fez assim: pode me colocar em contato com a Sarah, por favor? Pode me colocar em contato com a Sarah, por favor? Misturando inglês com português é uma coisa doida, né? Desculpe, ela não está disponível neste momento. Percebam, aqui nós temos um caso de uma tradução que não cometeu erro, não é? A gente não tem erro de tradução aí. Mas o que a gente tem? A gente tem um diálogo altamente mecanizado. A gente não fala assim ao telefone quando a gente liga para alguém, não é? Tô ligando no escritório, sei lá, num departamento. Não vou falar assim, pode me colocar em contato. Eu digo, a Sarah, por gentileza? Por favor, gostaria de falar com a Sarah, né? E aí a pessoa vai responder, perdão, ela não está agora, né? Ela não está, nem agora a pessoa vai falar, né? Perdão, ela não está. E aí provavelmente, sei lá, a pessoa pergunta, né? Quem fala, quer deixar recado, alguma coisa assim, né? Mas a pessoa dificilmente, né, numa conversa no telefone, ela vai dizer, ela não está disponível neste momento. Então aqui é um exemplo de mecanização de tradução. Não é um erro de tradução, mas aí o que o preparador faz? Ele aperfeiçoa, ele lapida esse texto, né? Ele lapida para deixar mais natural, para fazer mais sentido, né, para o leitor em português. Porque está muito literal, está muito engessado, não é? Muito bem, eu trouxe esse exemplo para que vocês tivessem ali um gostinho do que é, né, um exemplo de tantas coisas que podem acontecer na revisão de textos traduzidos. E aí, uma pergunta para a gente fechar. Você pode estar aí pensando, se a gente pudesse enumerar uma característica principal de um bom revisor de textos, qual seria essa característica, né? O que é um bom revisor de textos traduzidos? É difícil responder essa pergunta, mas sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma analogia de um sapato, que eu vou contar aqui para vocês. Quem já fez curso de revisão de textos traduzidos comigo sabe que eu trago esse exemplo. Parece uma brincadeirinha, uma coisa inocente, mas é algo muito difícil. Quando nós preparamos, revisamos um texto traduzido, não raramente nós acabamos calçando o sapato errado, né? Ou seja, não é fácil entender que o nosso sapato é o sapato do preparador, do revisor de texto, e não do tradutor. Ou seja, quando eu estou revisando um texto traduzido, isso independentemente da qualidade do texto, eu preciso entender, eu preciso ter a humildade de entender que aquele texto não é meu e eu devo ter um respeito por ele e entender que o tradutor também tem um estilo.
O autor tem um estilo e o tradutor também tem. Eu também tenho que respeitar o estilo do tradutor. Isso significa que eu não posso trocar 6 por meia dúzia, que eu não posso mexer no texto só por mexer. Isso significa que, raramente isso vai acontecer, confesso. Significa que às vezes você vai passar páginas e mais páginas sem mexer no texto, ou com coisas mínimas porque a tradução está boa. E está tudo bem. Então aprenda a calçar o sapato do tradutor quando você estiver traduzindo e a calçar o sapato do revisor quando você estiver revisando, tá certo? Isso é a principal característica de um bom revisor de textos traduzidos. Não é fácil, é um treino, porque isso depende do texto, depende da situação, depende de prazo, mas cuidado para não trocar 6 por meia dúzia pelo simples prazer de mexer no texto do colega. E quando tiver que mexer, que a tradução está ruim, mexa. Não tenha medo, essa é a sua responsabilidade, não importa quem traduziu. Mexa, quando o texto estiver ruim, mexa, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês aqui hoje. Estou fazendo aqui uma pincelada num assunto bem amplo, mas eu espero que você tenha curtido, tenha se sentido curioso ou curiosa a respeito desse assunto. E se você quer saber mais sobre preparação de textos traduzidos, revisão de provas, preparação, tradução, entra lá no nosso site amandamoura.com. Nós temos cursos nas áreas de tradução, preparação, revisão, edição, muita coisa bacana vindo aí pela frente. Então aproveite, acesse lá o nosso site, não esqueça de se inscrever no canal youtube.com/amandamouraeditorial e aproveite a ocasião para conhecer também o nosso clube de leitura que pode interessar muito vocês, tá certo? Novamente, pessoal, quero agradecer aqui o espaço, eu estou à disposição, caso você tenha alguma pergunta, queira conversar comigo, entra lá nas nossas redes, Amanda Moura Editorial, me mande mensagem, vai ser um prazer interagir com você. E aí a gente se encontra agora lá no Profit. Estou muito ansiosa por esse momento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.